Eu queria estar falando a respeito de um assunto que veio na minha mente, que eu acredito que é um assunto que não é muito falado, porém muito observado. Eu acredito que a maioria das pessoas que vivem no ambiente de igreja, ou até que tem o mínimo conhecimento cristão possível, já tenham se questionado isso, que é por que não temos visto tanto a manifestação do Espírito em formas milagrosas? Não temos visto o uso dos dons espirituais? Porque, é claro, ouvimos muitos testemunhos. Na igreja mesmo em que eu congrego, é comum ouvir testemunhos, até porque no meio da igreja o Espírito vai estar sempre se manifestando. Porém, geralmente as coisas envolvem conquistas de bens materiais, envolvem a conquista de um carro, um ganho salarial, um aumento. Até mesmo nas orações está mais presente você pedir por sucesso na sua vida material dentro desse planeta do que você buscar espiritualidade, santidade e assim tentar alcançar o reino dos céus. É mais comum que a gente se preocupe com a nossa vida aqui nessa terra do que em se aproximar do Espírito Santo, do que buscar um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós temos que lembrar que Deus é uma figura complexa. Ele, às vezes pensamos que ele vai ser só uma figura que serve para nos gerar conquistas, nos dar proteção. Pensamos nele apenas como um grande guardião, às vezes. Quando citamos Jesus, pensamos muito apenas em seu sacrifício e no que ele fez por nós, num quesito de ter tido graça com nós. Porém, Deus é muito mais do que tudo isso. Deus é um pai, Deus é um amigo, Deus é um amigo no qual podemos nos relacionar com ele, como qualquer outro amigo que nós encontramos, com qualquer outro amigo que vemos na escola, no trabalho, algum irmão da igreja. Mas a gente esquece disso. Porém, quem se lembra desse fato e quem exercita isso sabe muito bem o, o tamanho do amor de Deus por nós. Existem pessoas que tiveram problemas com o pai, pessoas que às vezes não chegaram a ter um pai porque o pai não foi presente, às vezes o pior pode ter acontecido, pessoas que tiveram decepções amorosas, mas em Deus encontraram o que taparia o buraco dessa grande falta em sua vida. Eu nunca tive nenhum problema familiar do tipo. Meu pai é uma pessoa muito presente para mim, uma pessoa muito amorosa e amigável. No entanto, eu já tive diversos problemas de amizade. Já me senti mal muitas vezes por conta de não me sentir acolhido por nenhum amigo, por não sentir que eu tinha algum melhor amigo. Por mais que meu pai seja também essa figura para mim, por mais que o meu pai seja um grande amigo meu, eu, como adolescente, sempre me senti excluído na escola, mesmo que eu estivesse cercado, eu me sentia só. No entanto, Deus surgiu na minha vida como meu verdadeiro melhor amigo. E eu acredito que com várias pessoas, ele surge na vida delas como a figura restante. Mas bom, o assunto, o foco principal aqui é a busca de Deus, os dons espirituais, o Espírito Santo. Eu quero falar sobre o avivamento da igreja. Como eu citei, às vezes observamos que a igreja não é tão, não parece estar sendo tão bem utilizada quanto deveria. Primeiramente, eu queria pedir desculpas por qualquer momento em que eu me enrolar, por qualquer momento em que faltar dicção. Eu não tenho roteiro algum para esse vídeo.
É basicamente uma conversa, né? Não se aproxima de um diálogo, no caso isso é apenas um monólogo, mas enfim. Para eu falar sobre a igreja, eu vou precisar nos centralizar nessa história, eu vou precisar criar uma linha do tempo e encaixar a igreja nesse contexto. Mas eu começarei isso falando no Antigo Testamento. Bom, eu acredito que o mundo passou e está passando por três tempos diferentes. Eu acredito que no Antigo Testamento vivíamos o tempo do Deus Pai. No Novo Testamento, durante o ministério de Jesus Cristo, passamos pelo tempo do Deus Filho. E atualmente, é claro, no tempo do Espírito Santo. Algo que não é óbvio só para quem está num contexto cristão, para quem congrega a igreja, tanto evangélicos como eu, quanto até para os católicos, é que Deus não é uma figura única. Deus é uma trindade, Deus possui três lados, sendo esse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não é um crendice popular, mas algo que está listado claramente na Bíblia. Por exemplo, em Gênesis 1, no versículo 26, no início de tudo, durante a criação do homem, lemos isso daqui: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui já existe um uso plural. Nossa imagem, conforme nossa semelhança. Ou seja, Deus não é um só, mas existe uma figura tripla nesse caso. Em Isaías 6:8, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ou seja, quem há de ir por nós, né? Novamente o uso plural. Em outros momentos da Bíblia, isso fica mais claro ainda. Por exemplo, em Coríntios 13:14, a famosa bênção apostólica que ouvimos hoje na igreja. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Em João 14:16 ao versículo 17, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Em Pedro 1:2, eleito segundo a presciência, não sei ler isso, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, em várias passagens, né, nós temos essa figura tripla sendo exposta para nós. Poderia listar vários outros versículos, mas vou terminar nesses aqui. E bom, começando a respeito do Antigo Testamento, onde estamos introduzidos no tempo de Deus Pai. A minha ideia central é que no Antigo Testamento Deus se manifestava diretamente por meio ou de profetas, juízes, reis, ou ele mesmo. Deus, ele literalmente no Antigo Testamento se manifestava e fazia intervenção divina. Isso acontece durante a criação do mundo, em Gênesis, onde Deus se manifesta, chamando Abraão, onde ele se manifesta também em forma de fogo. E bom, ele sempre se manifestou, às vezes através de uma espécie de avatar ou algum representante. Por exemplo, durante a abertura do Mar Vermelho, onde Deus estava lá presente, o Deus Pai, e através do gesto de Moisés, ele não tinha poder algum. Quem tinha poder era Deus. Através do gesto de Moisés, o mar foi aberto. E bom, na verdade, eu erro aqui em dizer que Moisés não tinha poder algum, porque o Espírito Santo se fazia nele. Embora eu esteja falando sobre o tempo de Deus Pai, o Espírito Santo se fazia em Moisés. E através do Espírito nós conseguimos o poder de Deus, mas isso eu vou falar
mais pra frente. Enfim, aí vemos o maná no deserto, a derrubada de Jericó, o fogo do céu com Elias em Reis. Enfim, eu acredito fortemente que isso imutavelmente seria o tempo do Pai agindo. E aí, no Novo Testamento, somos introduzidos ao tempo do Deus Filho, onde vemos os evangelhos, os atos e por aí vai. Deus se fez em carne, Jesus Cristo. E os milagres foram operados por ele e logo mais pelos discípulos. Enfim, é nesse tempo onde vemos os milagres ocorrerem através de Jesus, dos discípulos que o cercavam. Então, é o tempo do Deus Filho. Vimos cura dos enfermos, multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do próprio Jesus. E logo mais os Atos dos Apóstolos, onde vemos a cura do paralítico feita por Pedro. E enfim, em todas essas passagens, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o Espírito Santo já se movia. A propósito, Jesus ele fazia milagres por si só. No entanto, os apóstolos faziam através do Espírito. Porém, tínhamos representantes até essa época. Não era qualquer um, não era qualquer pessoa que fazia parte da igreja, que começava a manifestar o Espírito. Isso aconteceu durante o Pentecostes. Basicamente, no momento de despedida de Jesus Cristo, que acontece antes, né, que eu preciso contextualizar, ele diz que vai enviar o Consolador. E quem é esse Consolador? O Espírito Santo. Logo mais em Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre a igreja e hoje em dia, e algo que Paulo fala e se pendura até hoje em dia, é a respeito dos dons espirituais, o chamado à santificação. No caso, o chamado à santificação está localizado em 1 Pedro. Mas, enfim, o que eu acredito? No Antigo Testamento, tínhamos um representante. Tínhamos um Deus e seus representantes. Deus Pai, os profetas, aqueles que foram usados ao longo da história, que eram pessoas como Abraão, Moisés e por aí vai. Os reis, os juízes, várias pessoas selecionadas a dedo por Deus acerca de um chamado. No Novo Testamento, até certo ponto, temos mais representantes. Jesus Cristo como o Deus e seus discípulos e os apóstolos como pessoas que também eram representantes da igreja e que iam atrás de um chamado. Porém, não estamos vivendo esse tempo. Deus ele não interfere diretamente em nosso mundo como o mesmo Deus do Antigo Testamento, o Deus que acontece algo ruim e ele envia um dilúvio para resolver o problema. Ele não é o Deus onde um povo está correndo perigo e ele abre o mar para que esse povo fuja. Os milagres ainda acontecem, mas não é através desse Deus. O Deus não mudou, o Deus é o mesmo. No entanto, o modo de agir de Deus foi sofrendo mudanças ao longo da história. Após o próprio dilúvio, Deus envia um arco-íris falando que nunca mais faria aquilo. Ocorreram, num certo período da Bíblia, 500 anos de silêncio, onde Deus também preferiu não interferir nas ações dos judeus, até o momento após em que ele enviou o seu filho, o seu representante. No Novo Testamento, Deus se manifesta já de outro modo. Não é aquele Deus que faz os milagres acontecerem através do poder vindo diretamente dos céus. O poder não é redirecionado dos céus à terra, mas sim o poder é manifestado na própria terra através do Deus que se fez carne
para que ele pudesse interferir como mais um humano. E o que acontece? A partir do momento de Pentecostes, onde o Espírito Santo caiu sobre a igreja, agora o dever, os representantes somos todos nós. Nós devemos buscar santificação, devemos buscar nos aproximar de Deus, porque essa não é uma tarefa mais que cabe a profetas selecionados diretamente por Deus. É claro, todos nós somos selecionados, mas eu acredito que eu não precise desenhar aqui. Eu acredito que qualquer pessoa que esteja vendo isso consegue ter um bom discernimento, consegue ter uma boa interpretação sobre o que eu estou falando. Não estamos mais num tempo onde precisamos ser reis, precisamos ser alguém que caminha com Deus, que viu uma árvore pegando fogo, e a partir daí começamos a seguir um chamado de guiar um povo inteiro que esteja sob nossa total responsabilidade. Não. No tempo atual em que estamos, a igreja como um todo representa isso, porque estamos no tempo do Deus Espírito Santo. Qualquer pessoa, eu, você, qualquer pessoa que esteja buscando santidade, qualquer pessoa que busque um relacionamento com Deus, servirá como representante. E aí nós manifestamos esse poder que vimos desde o início da Bíblia, vimos manifestar através de Jesus, qual possuía todos os dons. Nós podemos possuir os dons, nós podemos curar através do Espírito, podemos profetizar através do Espírito, podemos discernir através do Espírito. Então, o que eu quero dizer aqui é que às vezes a igreja ela pode estar passando por um período de mornitude, porque muitas pessoas ainda não se ligaram no grande propósito que nós temos. Às vezes você não vai ser um pregador da palavra, às vezes você não vai ser uma pessoa que sobe no púlpito, olha para diversas pessoas e consegue falar com clareza uma mensagem qual Deus enviou para você. Você às vezes não tem um conhecimento tão bom sobre a Bíblia, você não pratica a leitura, porém ainda assim tem um conhecimento empírico. Você entende por conta daquilo que você ouve, por conta daquilo que você conversa. Às vezes você pode não ser a pessoa que está cantando lá em frente à igreja. No entanto, você não pode se esquecer. A igreja inteira está sob responsabilidade de carregar o Espírito Santo dentro de si. Não podemos ter apenas o espírito humano dentro de nós, porque o humano ele é triplo também. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, espírito e alma. Então, devemos sempre buscar nos santificar e seguir o nosso chamado. Cada pessoa possui um chamado diferente, porém todas possuem um chamado. Nós, como igreja, devemos espalhar a mensagem. Pode ser como eu. Eu sou uma pessoa, quem está vendo esse vídeo até aqui sabe, uma pessoa pouco comunicativa. Me embolo em algumas explicações, posso me embolar na leitura, mas eu estou fazendo aqui o meu esforço para passar uma reflexão, mesmo que boba, possivelmente, mesmo que uma reflexão que não faça tanto sentido assim. Enfim, dito isso, esse vídeo não vai acabar por aqui, porque eu não estou em uma pregação, eu não tenho um único tema. E agora eu quero falar a respeito de outra coisa. Eu citei que o ser humano é corpo, alma e espírito. Nosso espírito não pode estar por si só um espírito humano. Devemos deixar que o Espírito Santo se instale dentro de nós. Sobre o corpo nós já sabemos. A nossa carne, ela busca as coisas deste mundo. Estamos em uma batalha constante contra a carne, mas o foco aqui é sobre a alma, que nos difere tanto assim de animais irracionais, fora a nossa consciência. Os animais, de um modo geral, são saciáveis. Você tem um cachorro, o que você faz com seu cachorro? Você dá ração para ele, você leva ele para passear.
Às vezes nem isso, tem cachorro aí que fica preso em apartamento, mas ele está satisfeito. Às vezes o cão pode ter sim algum momento de. Cães têm sentimentos, né? Animais possuem sentimentos, eles podem se entristecer e tudo mais. No entanto, eles não precisam de muito para se satisfazer. Eles precisam da nossa companhia e dos nossos cuidados. E para eles está tudo ótimo. É, agora um outro animal mais simples, por exemplo, você tem uma galinha, você entra no galinheiro, joga comida lá, e é isso, ela fica ciscando e já está satisfeita. O ciclo do dia dela é até mais curto, ela dorme cedo, embora ela acorde mais cedo que muita gente, mas ela é um animal que fica satisfeito. E toda a vida animal é assim. O humano consegue ser o único animal diferente, porque o humano é insaciável. É, nunca estamos satisfeitos, estamos sempre buscando mais e mais. É uma frase que ficou até famosa, é sobre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Antes isso era algo mais nichado na filosofia, mas enfim. Porque às vezes nós estamos muito afim de algo e quando possuímos a gente percebe que não é tudo isso. E o humano ser insaciável é algo que a gente observa através de o fato de eu estou com uma vida tranquila, mas eu quero um celular melhor. Eu já tenho um carro bom, mas eu quero um melhor ainda. Eu quero dinheiro, eu quero conhecer mais pessoas. A gente sempre busca saciar de algum modo diferente. Às vezes não só com bens materiais, mas nós sempre estamos através de mais coisas. É, enfim, o que acontece? O humano, ele tem sede de mais e mais. No entanto, nós sabemos, nós que somos cristãos, que o que sacia a nossa sede? A água, né? E a água, num contexto bíblico, ela é a representação da palavra. Mas eu não vou me prender necessariamente a falar sobre água e palavra. Busquem a palavra para buscar se saciar. Eu vou falar daquele que provém a água para nós, a rocha. A rocha, que é Jesus Cristo. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Salmos 18:12. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deuteronômio 32:4. Em Isaías 26:4, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Mais especificamente, onde vemos que Jesus Cristo, o Filho, é a rocha, está em Mateus 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Em 1 Coríntios 10:4, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Enfim, em Coríntios, estamos falando sobre beber a água da pedra espiritual, da rocha espiritual. E que rocha é essa? Bom, no ministério de Moisés, o Moisés ele feriu a rocha 2 vezes. A rocha que também foi ferida 2 vezes é Jesus Cristo. Na primeira vez em que Moisés fere a rocha, o povo estava com sede e Deus ordenou a Moisés que ferisse a rocha para que tirasse água. Então Moisés o fez e Moisés estendeu o cajado, feriu a rocha e arrancou a água da rocha. Um milagre aí, né? Porque não é comum tirar a água da rocha, principalmente ferindo a rocha com um cajado. Enfim, isso era um ato profético. A Bíblia ela se entrelaça o tempo inteiro. Informações do Antigo Testamento estão ligadas com o Novo, informações do Novo Testamento estão ligadas com o Antigo. E no Novo Testamento, durante a crucificação,
Jesus foi ferido com uma lança, e não apenas jorrou sangue, mas também jorrou água de Jesus. Saiu água da rocha. O segundo ato profético foi quando, por uma segunda vez, Jesus, no caso Deus, ordenou a Moisés, dessa vez que ele falasse à rocha para que saísse água. E o que Moisés fez? Ele falou à rocha? Não. Moisés, ele mais uma vez segue aquele ritual que não foi ordenado por Deus e fere a rocha com um cajado. E isso foi terrível para a vida de Moisés, porque um ato que pode parecer simples, que se nós formos olhar por nossos olhos humanos, poxa, ele interpretou mal, ele feriu a rocha. Um ato que para nós pode parecer simples, mas na clínica de Deus era algo profético. Moisés estava ferindo pela segunda vez Jesus Cristo em um ato profético. É complexo, mas a matemática de Deus, a ciência de Deus é complexa. E a partir dali Moisés não pôde pisar na terra prometida. Moisés ele só pôde vê-la, não alcançou seu objetivo principal de vida. Embora ele tenha sido um grande homem ainda assim, por um simples ato de ferir uma rocha, ele não pôde pisar na terra prometida. E aí você me pergunta, em qual segundo momento Jesus Cristo foi ferido que jorrou água? Bom, o que acontece é que isso acontece hoje em dia. Hoje em dia, enquanto devemos apenas falar a Jesus Cristo, falar sobre a palavra, pregar e profetizar, ocorrem blasfêmias, ocorre desrespeito à palavra, muitas coisas acontecem dentro da igreja e isso fere ao Senhor. E quando nós ferimos, quando nós blasfemamos, nós vamos perdendo o nosso acesso à terra prometida. Bom, a rocha, ela oferece estabilidade, segurança, e Deus é aquele no qual podemos confiar plenamente. Porém, se nós mesmos estamos ferindo ainda a rocha, no momento em que já foi concretizado o plano de vida eterna, no momento em que ele já concluiu o sacrifício que nos garante a salvação, nós estamos meio que realmente cutucando pedra. Não podemos fazer isso. Mas enfim, eu queria, a partir desse segundo ponto, apenas pontuar, né? Queria dizer a respeito disso. Eu não acho que eu tenha mais algo a dizer nesse vídeo. Não sei se eu farei outro. Pode ser falando sobre a palavra, eu também tenho algumas reflexões mais humanas, algumas reflexões sobre a vida que eu acredito que podem ser ditas em forma de conselho, onde eu encaixo sim a palavra dentro disso. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar uma mensagem, eu espero que você que viu até aqui tenha gostado. E espero que a maioria das pessoas que viram isso consigam ter assistido até o final. Provavelmente eu me enrolei, mas espero ter conseguido transmitir uma mensagem. E é isso. É apenas um resumo. O que eu acredito é que não, não devemos buscar apenas um representante, não devemos nos confortar ou nos conformar com uma vida medíocre, abro parênteses aqui para mediana, mas sim buscar constantemente santificação, proximidade de Deus e assim nos tornar representantes do grandioso Espírito Santo. Acredito também que a respeito da rocha, nós devemos falar a rocha, devemos pregar a palavra, falar sobre Jesus Cristo,
falar sobre o seu ministério e não ficar inventando rituais, não ficar inventando muita moda, não ficar tentando tirar água de um modo que não é o modo válido. Devemos espalhar a palavra, mas respeitar a palavra. Hoje em dia, algo que eu devo pontuar é que ocorrem muitas distorções. Pessoas, hoje em dia, blasfemam, não apenas falando mal da igreja. Existem igrejas meio que espiãs, igrejas que falam coisas que não devem ser ditas, ensinam coisas erradas, existem falsos profetas por aí que estão constantemente ferindo a rocha. Mas enfim, não podemos dar atenção, não podemos abrir brecha para esse tipo de coisa. E eu espero que a partir desse vídeo você esteja com a sua mente no mínimo um pouco mudada. Eu agradeço a você que viu até aqui, eu espero o seu apoio. E bom, é isso. Obrigado e até a próxima.